o valor, a importância da santificação. A importância da santificação, certo? E nós já vimos no livro de Apocalipse, capítulo 4, de 1 a 11, que se este é o trono diante do qual vocês vão aparecer, então é absolutamente muito importante que vocês se preparem. E este processo que te prepara chama-se santificação. Então torna-se muito importante na sua salvação cristã, não é? É muito, muito importante na sua salvação cristã o processo de santificação. Aleluia! E é isto que nós temos visto. Santificação é muito importante, certo? Estrondos estão acontecendo naquele trono, flashes de relâmpagos. Você não precisaria se preparar? Você tem que se preparar diante daquele trono, absolutamente. E uma outra razão para se preparar novamente é agora o livro de Isaías, Isaías capítulo 6. Isaías 6. Por que santificação é importante? Isaías capítulo 6. Eu estou começando somente pelo versículo 1. Só o versículo 1 já é uma boa razão. O versículo 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor alto e exaltado, sentado em um trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Ele está dizendo que apenas do versículo 1 já é uma razão para vocês exigirem santificação. Porque ele está dizendo no versículo 1 que o Senhor é tão altamente exaltado, tão alto lá em cima, muito longe da corrompida e maligna e perversa e pecaminosa decadência da terra. Ele está dizendo que se ele é tão altamente exaltado e este é o lugar aonde eu preciso ir, então, portanto, povo abençoado, é verdade que eu preciso de santificação. Eu terei que me preparar bem, porque ele é altamente exaltado, muito alto lá em cima. E ele é tão elevado que eu realmente teria que me preparar muito bem para chegar lá. E se há um processo que te prepara para chegar lá, então este processo chama-se santificação. Então, certamente, este processo você precisa. Porque ele disse, tão alto e exaltado. O que ele quer dizer com isso? Separado. Este alto e exaltado ele usa para enfatizar, ilustrar e demonstrar que ele é realmente separado da corrompida e perversa decadência da terra. Ele é separado disto. E se eles querem entrar lá, eles vão ter que mudar, quer você goste ou não. Eles vão ter que se arrepender e passar por santificação, certo? Porque ele está dizendo que ele é alto e exaltado, significando que ele é realmente muito separado da decadência moral da terra. E se eu estou vivendo aqui, eu realmente preciso me preparar. E este processo é chamado como? Santificação. Aleluia. E ele está dizendo, versículo 1 somente já é uma razão. Por que você precisa de santificação? Por que a santificação é tão importante? Aleluia. Santificação é o nome do processo. E ele está dizendo que ele é totalmente separado da terra. Então, portanto, se ele é separado da vida e daquilo que acontece aqui, do pecado, da perversidade, da imundície desta terra, com a qual vocês estão misturados, onde os bispos caem com mulher e tocam em mulheres, se ele é realmente separado da doença de pecado que está acontecendo nesta terra, então, para aqueles que querem entrar, você certamente tem que se preparar. E preparar-se bem. E este processo que te prepara é chamado santificação da alma. Aleluia! Ele está dizendo, somente o versículo 1, o fato de que ele é altamente exaltado, alto e exaltado, significando totalmente separado da terra, você precisa de santificação. E então, você já pensou que as abas das vestes dele ainda estão enchendo a terra? Vocês sabem que a terra é o centro da adoração. É o centro da adoração do Senhor, é a terra. Ele criou a terra para a adoração. O centro de adoração do Senhor é a
terra, este é o centro de adoração de Jeová. Talvez você diga, não, é somente a igreja. Não, isso é você. Ele criou todas as coisas e todos para adorá-lo. Então, se você ouve que a aba das vestes dele estão chegando até a terra, então você pode dizer que o Senhor, embora seja altamente exaltado e separado da terra, mas ele nunca pode parar a sua conexão com a terra. Ele nunca pode cortá-la, porque naquele dia, quando ele cortar, ninguém vai acordar. Serão 7 bilhões de corpos mortos sobre a terra. Até mesmo o ar que você respira é Deus. Não, sem falar no ar. Até mesmo te acordar. Quem te acorda? É o Senhor que normalmente te acorda. Aqueles que não foram acordados não estão aqui hoje. Eles estão enterrados. Ai! Separado, altamente exaltado, separado da terra. Entretanto, ele está dizendo que ele ainda está conectado com a terra, porque as colheitas que vocês comem precisam da chuva dele. De quem é a chuva que as suas plantações bebem? A chuva do Senhor. E elas precisam da luz do sol para que as folhas peguem a clorofila e construam o grão do milho, a polpa da banana e a folha da couve. Então você me diz, quando você diz que quer ser independente, como a sociedade ateísta do Quênia disse, que você não crê em Deus porque você descobriu uma forma de se virar. Até mesmo os ateus precisam ser acordados a cada manhã. E eles também têm que respirar. E a propósito, o ar de Deus e caminhar para o trabalho. Mas altamente exaltado. Portanto, isto significa que vocês precisam de santificação. Posso continuar? O versículo 2 é uma outra razão pela qual você precisa de santificação. Veja o que ele diz no versículo 2 de Isaías 6. No versículo 2 ele diz, acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ele está dizendo que somente por este versículo 2 vocês precisam de santificação. Por quê? Porque ele está dizendo que os serafins, que são os anjos da glória, os anjos que podem suportar a glória, a nuvem da glória, a presença de Deus. Aleluia! Que podem suportar a presença de Deus. A nuvem de Deus, a santa nuvem, a santidade inacessível de Deus. Aqueles anjos, ele diz, eles cobrem os seus pés. Os pés, deixe-me falar algo sobre os pés. Os pés são os menos limpos e a parte menos importante de um animal. Se alguém mata uma galinha e a cozinha muito bem, e então ele começa a servir, e quando chega em você, ele te dá 2 pés. Aquilo que fica no chão e diz, eu vou voltar para você com uma sopa, espera um pouquinho. Você vai chorar a viagem inteira. Você vai sempre chorar para sempre. O que foi que eu fiz? Os pés são a parte que tem menos valor. E é a mesma coisa com os seres humanos e animais, e até mesmo os anjos aqui. Eles cobrem os seus pés porque não são dignos de ser vistos por Deus. Deveria ser uma parte suja que anda no chão, em termos dos padrões mundanos. Eles cobrem e não querem que Deus nem mesmo olhe para os pés deles. A parte menos importante, a parte que não é limpa. Eu estou falando a respeito dos gloriosos anjos de Deus, os mais altos anjos do céu. Eles cobrem os seus pés e eu disse, número 2, é uma razão por si mesmo porque vocês precisam de santificação. Eles cobrem os pés, para que o Senhor não veja os pés. Eles cobrem as suas faces gloriosas. Se você ler o livro de Atos 6:12, quando Estevão está sendo apedrejado e a face dele se torna como dos anjos, significando, o Senhor depositou a sua glória lá e a face dele resplandeceu. Somente os anjos têm pés gloriosos, faces gloriosas e tudo isso. Então a face dele era como a dos anjos. Mas ele está dizendo que até mesmo aquelas faces gloriosas eles cobrem, significando, não é digno de olhar, para expressar a sua indignidade diante da inacessível glória de Deus. Inacessível glória.
quando se trata de estar diante da inacessível glória de Deus, inacessível santidade, que não é acessível, glória de Deus. Então, os gloriosos anjos e os gloriosos pés e faces, eles cobrem. Quanto mais você precisa se preparar para se apresentar diante de um Deus como esse. Vocês, meros mortais, pecaminosos, quanto mais vocês precisam de santificação, então. Aleluia! Os gloriosos anjos de Deus, eles cobrem seus gloriosos pés, eles cobrem suas glórias faces, como uma ilustração da humildade deles diante do trono de Deus, dizendo: eu não posso me aproximar do trono, eu não posso ver a glória com os meus olhos, quanto mais vocês. Vocês não acham que então vocês precisam de preparação apropriada? Apropriadamente. Vocês não acham então que vocês precisam deste processo que prepara, chamado santificação? É absoluto agora. Então nós já vimos que é absoluto. Este processo é obrigatório agora. Santificação. Apresentando o caso para a santificação. Por que a igreja precisa de santificação? Porque ela é central na vida cristã, fundamental, é fundação da salvação. Sem ela, não há salvação. E ele está dizendo que nos eventos que você viu no trono, aonde vocês vão aparecer, pela forma como os anjos se humilham, então deixe-me preparar-me adequadamente. Aleluia! Porque senão eu não vou entrar. Vocês viram isso agora? A importância da santificação. Uau! Quão poderoso! Versículo 3 é uma outra razão por si mesmo. O versículo 3 de Isaías 6 diz: e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, 3 vezes santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só pela maneira da santidade, a tríplice santidade que está sendo anunciada naquele trono já te diz que até mesmo eu preciso desta tríplice santificação. Aleluia! Eu preciso desta tríplice santificação para que eu possa comparecer diante da santidade tríplice de Deus. Eu preciso a tríplice santificação para poder ficar diante da tríplice santidade de Deus. Esta por si mesma já é uma outra razão. Ai! Vocês teriam passado uma vida inteira sem saber isto, hein? Há um processo e eu quero ir para o processo. A santidade de Deus por si mesma já exige santificação adequada. Traz valor à santificação. Enfatiza a gravidade da santificação. A santidade de Deus, 3 vezes santidade, vocês podem imaginar? Santo, santo, santo. E ele diz, por isso, por causa deste racional e lógico pensamento, simplesmente racional e lógico, se esta santidade é tríplice, então eu acho que tenho que me preparar adequadamente. Se há uma santificação, então eu quero que seja tríplice. Eu não vou correr risco, certo? Isto é apenas o versículo 3. Versículo 4, olha o que ele diz. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Vocês podem imaginar isto? Até mesmo estar dentro daquele terremoto no céu. Vocês não precisam se preparar? Então ele diz no versículo 5, ai de mim, eu gritei, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram, eles viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Ai, baseado somente nisto, de que os teus olhos vão ver o Senhor dos Exércitos face a face, você não acha que precisa de santificação?
Ele disse, eu preciso. Você precisa de santificação. Todos precisam. Porque ele está dizendo que apenas ficar lá olhando a santa presença de Deus, Isaías diz, não, eu estou liquidado. Vocês não acham que precisam estar preparados? Então o que vem em seguida, que na verdade é a simulação do processo, que é a gênese desta conversa, o começo de tudo. O que vem em seguida agora? Que você precisa de santificação. Você precisa estar preparado. Oh, sim, você precisa. Se esta é a gravidade, de aparecer diante de Deus, então todos precisam se preparar bem. Você não pode correr o risco de ir para o inferno. Não, você não pode. Ele diz no versículo 5, e vai muito poderosamente até o 11. Cada versículo é uma razão para que você tenha a santificação trabalhando na sua alma, trabalhando na sua salvação, certo? Cada versículo. Ele diz, versículo 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva em sua mão, que ele havia tirado com uma pinça do altar. Versículo 7, ele diz, com ela ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. E ele disse, portanto, porque o serafim vai até o altar, na frente do trono, e eles pegam uma brasa viva, uma brasa fumegando. E eles vêm, e eles procuram alguém, e eles tocam a sua boca com a brasa viva e fumegante. E você diz, não, não. Portanto, eu preciso de santificação. Por quê? Porque este processo por si mesmo é a santificação da qual nós estamos falando. Este processo, na verdade, chama-se santificação. O processo de pegar brasa viva para alguém que está arruinado. Ele diz, estou acabado, estou liquidado, carne morta. A razão pela qual eu sou carne morta é porque eu olhei para o Senhor com os meus olhos mortais e sujos, olhos pecaminosos com os quais eu vi o pecado. E os meus lábios estão sujos, porque daquilo que o coração está cheio, flui. Então, ele fala a respeito de como que o meu coração não é limpo. E ele está dizendo, e quando ele vê os serafins dizendo, santo, santo, eles estão pregando o evangelho da santidade. Eles estão pregando a doutrina do arrependimento, porque eles estão vindo com brasa para purificar o pecado. Para purificar o pecado deste pecaminoso Isaías. Essencialmente, este fogo purifica o coração de Isaías. E Isaías diz, não, eu estou liquidado, eu preciso de santificação. Por quê? Porque da abundância do coração, dos corações santos dos serafins, eles estão clamando a santidade de Deus. Eles estão celebrando-a e cantando-a e pregando-a da abundância da santidade do coração deles. E quanto a mim que não sou santo? Então ele disse, não, eu sou um homem de lábios impuros, significando o meu coração é impuro. O que eu estou falando pela boca é da abundância do coração. Se estes serafins podem cantar santidade, então eu preciso de purificação. E é por isso que ele pega uma brasa viva. Ele vem e toca aquela boca, e ele toca aquela boca. E então, depois disso, você vê coisas acontecendo. Isaías agora pode ouvir Deus lá dentro falando. Aquele que disse que estava arruinado, que era uma carne morta, estava liquidado. Agora ele pode ouvir Deus lá dentro das recâmaras internas de Deus falando. Oh, ele agora pode ouvir a voz de Deus, certo? E então, a próxima coisa que você vê é que ele também está de pé e falando com Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me agora. Hey, ele agora também quer ser enviado, significando, como é que você pode pregar o evangelho de Jesus, o evangelho da santificação, o evangelho da purificação, a não ser que você experimentou o fogo da purificação.
que somente aqueles que experimentaram a purificação, o fogo da purificação, que experimentaram o poder da doutrina do arrependimento e da santidade, somente eles agora podem carregar este evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Porque ele está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me agora. Quando ele provou a purificação, agora ele pode ir até a terra e pregar o evangelho de purificação de pecados. Você nunca pode pregar o evangelho da purificação de pecado, o evangelho de arrependimento e santidade, a não ser que você mesmo o tenha aprovado e ele te transformou. Então você está falando de alguma coisa que você conhece. Isaías é carne morta, ele diz: estou liquidado, estou arruinado, estou perdido. Hoje eu estou liquidado, eu sou carne morta, estou morto. Por quê? Eu fiquei diante do Senhor dos Exércitos, o próprio Rei, o Senhor Altíssimo, o próprio Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, Ele mesmo. Entretanto, com os meus olhos sujos, eu vi o Rei. Eu agora estou acabado. Somente isso deveria te fazer dizer: não, quanto a mim, eu preciso me preparar adequadamente. Eu tenho. Se eu não fizer isto, eu serei carne morta, estarei liquidado. Esta é a glória inacessível de Deus, a qual não é possível de se aproximar. Então, a próxima razão é a forma como o serafim voa quando ele olha para a condição de Isaías. Vocês sabiam quem é Isaías? Isaías é o poderoso profeta de Deus, certo? Ele é o profeta do Senhor. Então ele não é um homem comum, certo? Deus fala com ele. Mas se você olhar a condição de indignidade que acontece com ele, a morte, a forma como ele morre quando ele simplesmente vê o trono, ele está liquidado. Quando você olha aquilo, você diz: não, para mim eu preciso me preparar adequadamente. Se Isaías pode gritar assim, mas se você observar o processo através do qual os serafins passam Isaías para agora purificá-lo, em outras palavras, santificá-lo, então você entende? Espera um pouco. Eu sou um portador do evangelho. Eu não vou carregar este evangelho a não ser que eu tenha sido purificado. Então eu posso pregar para as pessoas o que eu sei. Ele diz: somente quando você passa pela purificação, pela santificação de Deus, pela purificação. A doutrina da santificação é essencialmente a doutrina de separar-se do pecado, arrependimento. Isso significa que você não pode pregá-la a não ser que você tenha passado através dela. Caso contrário, você é um ateu pregando para as pessoas que estão famintas por Deus, que querem nascer de novo. Mas tem um ateu andando lá pregando para eles, e ele não provou ainda o fogo de Deus da brasa viva, que tocou a boca e purificou-o. E daquele ponto em diante, o que acontece? Isaías agora ouve Deus. Se você continuar lendo, ele agora pode ouvir a voz de Deus. E eu falei a respeito da santificação dos ouvidos, para que você possa ouvir a trombeta. E a próxima coisa é que Isaías está respondendo para o Senhor. Ele agora pode ficar diante do trono. Ele pode, vocês entendem? Aleluia! E ele está dizendo que o fogo, que ao trazer a brasa viva e incendiar os lábios dele, mas de qualquer forma, você não ouve a Bíblia dizer: olha, isto queimou seus lábios. Não queimou os lábios de Isaías. Somente tocar os lábios de Isaías foi suficiente para purificar o coração dele, para purificar a sua vida, purificar o vaso. Então agora ele é um portador. Tocando os lábios, ele disse: este é o fundamento, este é o princípio, a lei principal que governa a santificação. A lei principal que Isaías estava passando através deste tipo de santificação, por causa do estado dele, o estado em que ele estava. E este é um profeta de Deus. Quanto mais a igreja precisa de santificação. Este tipo de doutrina, ele estava recebendo a doutrina do arrependimento e do perdão de pecados. E ele diz: como que você pode pregar o arrependimento e o abandono do pecado, a não ser que ele tenha te purificado, que você tenha provado e visto que o Senhor é bom?
Como você pode pregar isto? Não é possível. É por isso que aqueles que estão caindo em pecado sexual, eles não nasceram de novo. Eles não eram nascidos de novo. Eles não eram. Vamos concordar, eles não eram. Porque quando você passa através disso, a purificação. Ai, Isaías agora está falando com Deus. Ele está ouvindo e falando com Deus e dizendo, Senhor, estou aqui, por favor, envia-me. Entusiasmado. O entusiasmo e o tremor correndo lá embaixo para ir e dizer para eles a respeito deste maravilhoso evangelho do perdão, este maravilhoso trono de Deus, onde eles devem ir e se apresentar e aparecer. Aleluia! O livro de 1 Reis 22. Outra razão. Por que você precisa de santificação? A importância da santificação. 1 Reis 22, versículo 19. Ele diz, Micaías prosseguiu. Ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus. Todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Ai! Vocês não acham que vocês precisam se preparar bem para ser parte desta multidão? Mas você quer ir lá com um casaco preto? Um casaco preto, você quer ficar sozinho lá? E as pessoas estão vestindo vestes brancas e gloriosas. Vocês não acham que vocês deveriam se purificar e se preparar e serem purificados e santificados como os anjos, para que vocês também possam estar lá? Hey! Eu lhes digo, santificação. A purificação da santificação é uma obrigação. Aleluia. Então, agora posso começar a entrar na mensagem? Então, por que os serafins se comportam assim? Deixe-me fazer um resumo desta sessão enquanto eu vou movendo para a mensagem, certo? Os serafins cobrem os seus pés, as suas faces e os seus pés para simbolizar a inacessível presença do Senhor Altíssimo. Os serafins cobrem as suas faces e as suas faces gloriosas e os seus gloriosos pés para simbolizar a inacessível glória e presença do Senhor Altíssimo. Para enfatizá-la, de que esta presença, esta glória, esta santidade não é acessível, é inacessível. A presença e a glória e a santidade de Deus no trono, o Senhor Altíssimo, é virtualmente inacessível, a não ser que você se prepare adequadamente. Estamos juntos? Ué, eu me lembro que uma vez, toda vez que ele vem e fala comigo, todos os dias, mesmo agora, se eu dormir, eu ouço a voz dele. Ele fala porque ele tem um amigo, ele tem 2 amigos, certo? Ele mostra tudo para eles, por causa da missão também. O Messias está vindo, certo? Então, andando. Toda vez andando normalmente do lado direito, andando com esses 2 profetas e todo o tempo explicando e mostrando e tudo, uma vez por 32 noites, me mostrando o interior deste templo onde vocês viram a coluna. 32 consecutivas. Na verdade, na próxima noite eu sabia que antes de eu dormir que ele iria aparecer. Novamente, quando eu estou prestes a adormecer, a presença dele apareceu e então você ouve a voz dele. Então, normalmente, ele começa onde nós terminamos ontem. Continuamente, na verdade, eu estava escrevendo um livro, O Templo do Senhor. 32 noites consecutivas. Então, andando com ele, quando ele diz, aqui não haverá louvor, só adoração. E aqui, então, ele me deu tantos detalhes das recâmaras e tudo. Uma séria caminhada dentro do templo de Deus no céu. É por isso que quando você vê no site da rádio, você vê o domo. Se você olhar no site do rádio.info, você vai ver o domo do templo de Deus no céu. Esta é a cúpula que está lá. E então, uma vez eu perguntei para ele, Senhor, eu poderia ver quem fala comigo todos os dias? Poderia eu ver quem é este que fala comigo todos os dias em uma base diária, então? Naquela noite, quando ele veio, e ele estava com pressa para vir,
verdade. Assim que eu adormeci, a presença chegou e a glória, entendem? Então, naquela noite, quando eu estava andando e falando, o que ele fez foi muito simples. Ele simplesmente, eu acho que ele fez isso para demonstrar para vocês que estavam aqui naquele dia, certo? Eu acho que ele fez isso. Ele andou um pouco assim. Então, ele queria que as vestes fossem um pouco vistas. As vestes desta parte, as vestes assim, eu posso ver. Mas a glória que ele mostrou, tudo, super glorioso. Vocês não acham que precisam se preparar para este tipo de encontro? E então os serafins estão cobrindo suas faces gloriosas e os seus pés gloriosos para demonstrar a inacessível glória e presença e santidade do Senhor Altíssimo. Não é acessível, é inacessível. Número 2, os serafins, ao fazer isto, eles ilustram a purificação de Deus, que é requerida através da santificação para qualquer um se aproximar de Deus. E ao fazer isto, os serafins estão demonstrando, ilustrando a purificação de Deus através da santificação, que todos precisam, antes deles se aproximarem de Deus. Número 3, os serafins demonstram, e ao fazer isto, eles demonstram a lei e o juízo de Deus. A lei e o juízo de Deus. É isto que eles estão demonstrando. Em outras palavras, eles estão dizendo que não há brincadeiras aqui. Não há brincadeiras aqui quando se trata de se aproximar de Deus. Eles estão demonstrando a lei e o juízo de Deus. Eles dizem a lei exata de Deus. Quando ele diz santidade, ele quer dizer santidade. Você não pode dizer para o Senhor, sabe, você não pode fazer isso, certo? Não é possível. Porque um criou o outro. Em um ponto, um vai adorar o outro. É o que eu penso. Um vai se ajoelhar e adorar o outro. Se Deus criou o Quênia, então o Quênia tem que se dobrar e ajoelhar-se e confessar com sua língua que Jesus é Senhor. A lei exata e juízo de Deus. Os serafins fazem isto para ilustrar a exigência de Deus por santidade e justiça e pureza diante do seu trono. As santas exigências de Deus, as justas exigências de Deus de justiça, santidade e pureza diante do seu trono. Então digam-me se vocês não precisam de purificação. Não é maravilhoso? Então nós podemos olhar a lei principal que governa a santificação. A lei principal que governa a santificação. Deixe-me agora definir santificação neste ponto do tempo. Número 1. Santificação significa separado do pecado. Separado do pecado. Número 2. Purificação do pecado. Número 3. Liberto. Ser libertado do pecado. Número 4. Consagrado. Estamos juntos? Número 5. Separado para o Senhor. Uau! Número 6. Tornar produtivo. Tornar produtivo. Em outras palavras, no seu estado não santificado, você não é produtivo para o Senhor. E eu não estou triste de dizer isto para vocês. Esta é a pura verdade. Fazer produtivo agora pode ser usado. Nós concordamos, certo? Nós concordamos que Isaías teve que ser purificado e ter os seus pecados purificados através da purificação para que ele pudesse ir e pregar o evangelho de purificação e perdão de pecados. Aleluia! Ele diz uma outra definição para fazer funcional. Funcional, em outras palavras, adequado para o propósito. Você sabe o que é adequado para o propósito? Sim, significando que se este espelho ou este telefone foi comprado, foi feito para fazer chamadas telefônicas. Quando você o pega e o usa, ele deve fazer isto. Ele deve cumprir este propósito para o qual ele foi criado. Quando você o pega e você disca,
e põe o número e diz hello, louvado seja Deus ou qualquer coisa, você tem que ouvir. Isto é chamado adequado para o propósito. O propósito para o qual ele é criado. E ele está dizendo para nós aqui, funcional, que a santificação torna adequado para o propósito. Faz a humanidade agora adequada para o propósito. Em outras palavras, ele está dizendo que a condição de não santificação é uma total disfunção. Quando não é santificado o ser humano, então você chama aquele ser humano disfuncional. Estamos juntos? Disfuncional e então adequado para o propósito. Então isto me diz que alguém que está desperdiçando a sua vida, na verdade foi feito para um certo propósito. Não é a verdade que está aparecendo agora? Que há alguém que está desperdiçando as suas vidas, entretanto na igreja, e entretanto na verdade eles foram feitos para um propósito. Então a pergunta agora se torna: você está executando o propósito para o qual você foi criado? Se a resposta é sim, então você está em um estado de santificação. E se a resposta é não, então você está virtualmente e totalmente não santificado. De acordo com os olhos de Deus, você não é adequado para o propósito. Uau! E ele continua dizendo que a santificação, ela significa santidade, santo, santos. Você se torna um santo. Uau! Isto é inacreditável, porque agora ele está falando diretamente dentro do céu. Então, o processo que te faz santo, santificação também significa feito apropriado para as bênçãos de Deus. Feito apropriado para as bênçãos de Deus. O que significa que uma vez que você está santificado, então agora você está em uma condição onde Deus pode te abençoar. Apropriado. A condição de não santificação é inapropriado para bênçãos. Ai. Então vocês estão pensando, espera um pouco, por que atrasou? Agora eu entendo por que minhas bênçãos atrasaram. Eu sei disso, porque isto é tudo ou nada. Isto significa que este é um fundamento chave para o Evangelho, para a justiça, para a santidade, para a salvação, para entrar, para a libertação. Todas estas coisas são poderosas. Liberto do pecado, separado do mundo, separado para Deus. Isto é poderoso. Este é o chamado da igreja, certo? Então isto está posicionado no fundamento da igreja. Porque vocês se lembram? Eclésia. Eclésia significa removido do mundo e agora para o propósito de Deus. É isto. Então ele está dizendo aqui que santificação significa santidade. Santidade. E então ele continua dizendo que santificação também significa criar uma nova vida. Uau! Estamos nos movendo juntos? Estas são palavras poderosas, hein? Criar uma nova vida. Naquela universidade do Quênia, você diz para eles, se você é nascido de novo, eis que você é uma nova criação, porque o processo de santificação tem que passar por você para criar uma nova vida. O velho já se foi, você é novo, totalmente novo. Aleluia! E então, o último ele diz, santificação significa fazendo pleno, fazendo completo, fazendo pleno, curando, fazendo completo. Porque esta é a definição. Podemos então examinar a lei principal propriamente dita, a lei principal que governa a santificação, porque o que eu dei até agora é a definição. Estamos juntos? Definição. A definição eu já dei, mas podemos agora focar na lei principal que governa a santificação. Nós agora estamos indo mais profundamente para compreender o seu trabalhar, certo? Ele diz o seguinte, o livro de Levíticos, capítulo 21. Levítico 21 é o número 1.
Versículo 8, isto é o que ele diz. Ele diz: considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, eu sou santo. Sou eu quem te faço santo. Então, na lei principal que governa a santificação, o primeiro artigo, o primeiro item é este, que é Deus, Ele mesmo, quem santifica o homem. Uau! É o próprio Deus que, na verdade, santifica a humanidade. Esta é a primeira entrada, o primeiro item da lei principal, o primeiro artigo da lei principal que governa a santificação. Estamos juntos? João capítulo 17. João 17. Vocês estão prontos para isso? Então, João capítulo 17. Agora nós estamos observando os artigos, as entradas da lei principal que governa a santificação. Estamos lá? João 17, 13, ele diz: agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria dentro deles, certo? Isto também é poderoso. Ele está falando a respeito de encher você, a igreja, de encher você, o crente, com Deus. Isto também vocês podem pegar e dizer: uau, então isto é santificação. Mas vamos para a frente primeiro, para o meu alvo, certo? Ele, no 14 ele diz: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são mais do mundo, como eu também não sou do mundo. Novamente, vocês já estão começando a entender que uma vez santificado, o mundo tem que te odiar. Por quê? Você não é mais do mundo. Eu estou apenas dando pequenas pepitas enquanto eu caminho para o ponto principal. Nós estamos na caminhada, eu estou fazendo isso. Apenas alimentando vocês com pequenos nuggets, porque agora nós entramos na lei principal que governa a santificação. Aleluia! E ele continua dizendo, ele diz no versículo 15, a minha oração é que tu não os tires para fora do mundo, mas que tu os proteja do maligno. Novamente, alguém que é santificado é totalmente separado de quem? Do maligno. Portanto, isso exige proteção de quem? Do maligno. Estamos movendo? Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. Tua palavra é a verdade. Ai! Ele já está agora começando a dar os princípios que governam a santificação. O Messias está dizendo, por favor, santifica-os com a verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. E ele está dizendo o seguinte, que há um processo que nós estávamos discutindo antes de removê-los do mundo, separá-los do mundo. E então agora ele diz, santifica-os com a verdade. E a tua palavra é a verdade. Ai, vocês estão começando a entender um pequeno nugget aqui e lá de como a santificação acontece. Mas a razão pela qual eu estou fazendo isto é que eu estou tentando trazer um aspecto da santificação de que é o próprio Deus que santifica o seu povo. Eu estou chegando nisto agora. E depois disso ele diz o seguinte. Novamente ele diz, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviastes para o mundo, eu os enviei para o mundo. Por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também possam ser verdadeiramente santificados. Ai, muito poderoso. Vocês estão começando a entender os princípios da santificação. E eu estou feliz de que já desde o princípio ele já está apresentando uma agência de santificação. Uma agência, mas nós sabemos que sem Deus não há santificação. Mas eu vou ter que fazer algumas observações que vão chocar vocês. De que embora a consagração é feita pelo Senhor, mas santificação
Você tem um papel. Então, a Bíblia em um ponto diz, santifiquem-se a si mesmos. Então, em outras palavras, como nós veremos mais tarde, nesta lei principal que está governando a santificação, Deus nunca jamais pode santificar alguém que não quer ser santificado. Você tem a sua parte, significando o desejo, a abertura do coração. Você estar disponível para Ele será a chave na santificação. Estas agora são distinções e diferenças com a consagração que nós estamos começando a introduzir enquanto nós lidamos com a lei principal que governam a santificação. Onde agora o Senhor Jesus, que é a agência, diz, em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam verdadeiramente santificados. Agora ele está dizendo que há uma agência de santificação, certo? Podemos ir para o próximo passo. O próximo é 2 Timóteo capítulo 2. Vocês estão prontos? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 19. Ele diz, eu estou examinando os princípios da santificação. Em outras palavras, a lei principal que governa a santificação. 2 Timóteo 2, 19 a 21, ele diz no 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Ele diz, o Senhor conhece quem lhe pertence, e todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que apartar-se do pecado e da iniquidade. Ai! A lei fundamental que governa a santificação. Ele diz que Deus conhece o seu próprio povo e que o seu fundamento é inabalável e que tem uma inscrição nele. E essa inscrição diz, o Senhor conhece aqueles que são deles, o seu povo. E todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que estar pronto para ser purificado. Tem que apartar-se do pecado. Tem que apartar-se de toda iniquidade. Tem que apartar-se da perversidade. Então, o que é que a perversidade ainda está fazendo em você? Se você alega a salvação do Senhor, porque a santificação não trabalhou em você e te purificou e te purgou, tem que ser purificado. Todos os que são dele, a iniquidade fora, o pecado fora, a perversidade fora. Aleluia! E ele continua dizendo, ele diz no versículo 20, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. E ele diz, alguns são para fins honrosos especiais, enquanto que outros são para uso normal ou desonrosos. Ele diz, aqueles que se purificaram a si mesmos. Olha isso, ele está colocando nas suas mãos, hein? Que se purificaram destas coisas, serão instrumentos para propósitos nobres e especiais, santificados e úteis para o mestre, e preparados para toda boa obra, obra santa, santa. Ai, as leis fundamentais que governam a santificação. E você pode ver que no centro da santificação está a purificação do pecado e da iniquidade e da perversidade e o realinhamento para o propósito de Deus, significando readequado para o uso, adequado para o propósito, adequado para a sua criação, funcional agora. Ele disse, para uso nobre, para boas obras, prontos para as boas obras, significando santo, porque somente aquilo que é santo é bom para o Senhor. Que no princípio fundamental que governa a santificação, número 1, a purificação. Número 2, a adequação para o propósito, adequado para os propósitos de Deus. Vamos continuar. Uma outra lei principal que governa a santificação está em Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23, ele diz o seguinte, ele diz,
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isto é um dos artigos mais importantes na lei fundamental que governa a santificação, de que todos na terra precisam de santificação. Os artigos da santificação diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, significando que todos precisam de santificação ontem, não hoje. Uau! É obrigatório. Podemos continuar neste princípio que governa a santificação? Aleluia! E ele diz, 1 Coríntios, capítulo 15, um dos princípios mais importantes que governam a santificação. 1 Coríntios 15, um dos princípios fundamentais. Isto agora é a arquitetura, a estrutura fundamental sobre a qual esta lei foi projetada. A estrutura sobre a qual a lei fundamental foi projetada. Ele diz, 1 Coríntios 15, 50, 51, ele diz, eu vos declaro, irmãos e irmãs, que carne e sangue não podem herdar o glorioso reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível reino de Deus. Ouça, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53, ele diz, pois o perecível tem que ser revestido com imperecibilidade, e o mortal com imortalidade, e eu acrescento, e o corruptível de incorruptibilidade. Versículo 54, e quando o perecível se revestir de imperecibilidade, e o mortal de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade, então a palavra que está escrito se cumprirá. A morte foi tragada na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Ele está dizendo que esta é a estrutura mais importante ao redor da qual a lei foi projetada. A lei principal, fundamental, que governa a santificação. Ele está dizendo que santificação é isso. Ele está vindo, ele pega isso, joga fora e coloca a imperecibilidade. Pega isto, joga fora e coloca a imortalidade. Pega isto, joga fora e coloca a incorruptibilidade. E então agora eles permanecem eternamente. Ele está dizendo que santificação é a respeito de purificação, remover aquilo que estraga de você, o perecível, aquilo que se corrompe, remover e jogar fora. E então pegar algum material eterno para construir em você uma torre imperecível, uma coluna, a coluna de imperecibilidade. Então ele diz que ele vai lá novamente e procura qualquer coisa que morre, que é mortal, para arrancar sem deixar nenhum pedacinho, arrancar, desarraigar com raiz e jogar fora, e substituí-la com uma coluna eterna chamada imortalidade, usando metais imortais. Então ele diz que você ainda tem que voltar lá e procurar alguma coisa, e se encontrar alguma coisa corruptível, pega a tua mão, arranca totalmente, joga fora e substitui com alguns materiais sérios, feitos de materiais eternos, para construir uma torre de incorruptibilidade. Ele está dizendo que quando você tiver construído estas 3 colunas, então você faz isto. Você pega a salvação da igreja e você coloca no topo. E estes agora se tornam as colunas que sustentam a salvação de alguém que foi santificado, purificado. Então, é tudo a respeito de purificação, é a respeito de pegar tudo aquilo que estraga, tudo aquilo que é temporário, tudo que é terreno, e jogar fora e substituí-los com materiais eternos, materiais que são celestiais, celestiais. Há uma construção da casa eterna. Ele diz que aquelas colunas, uma vez que elas agora sustentam imperecibilidade, imortalidade, incorruptibilidade, elas estão sustentando a sua salvação. Então ele diz, a morte agora foi esmagada.
Em outras palavras, o pecado has now been finished. agora acabou. You have overcome sin. Você venceu o pecado. Now you are in the sanctified state. Agora você está no estado de santificação. Wow. Uau!